Nelsinho, hoje nós falaremos de um quadrinho muito especial, de um dos personagens mais carismáticos da Marvel, que é Thor, o deus do trovão, carniceiro dos deuses e bomba divina. Isso, muito bem, gente. Olha, uma dobradinha hoje. Vamos falar dessa que pra muitos é a melhor e maior história do personagem. E pra você acompanhar, senta aí, fica confortável e vamos com a gente. Antes da gente começar, vale a pena falar pra vocês alguns avisos, porque como esse é o material base e comparações com o filme, Thor, Amor e Trovão serão inevitáveis. A gente vai fazer elas o tempo todo, a gente vai falar de detalhes do filme e, é claro, detalhes do quadrinho, detalhes mais empolgantes a gente vai precisar falar, galera. É claro que muita gente vai omitir. Com certeza, mas vale ressaltar também que se você ainda não assistiu Thor, Amor e Trovão, você pode assistir se você tiver a assinatura do Disney Plus, porque ele já tá disponível na plataforma. Isso, ou se você conhecer a biblioteca do Paulo Coelho, vai lá que tá lá também. Todo mundo já avisado, já mete o like aí, gente. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Toca no sininho, porque sério, gente, é de graça. Faz isso aí. E do que se trata? Um belo dia, nosso Deus do Trovão é chamado por uma prece de um planeta que está sem água. Chegando lá, é claro que ele atende essa prece e confraterniza lá com o pessoal. E vale ressaltar que esse planeta, ele fica em outra galáxia, então é muito distante dos domínios ali de Thor, né? E aí ele já conversou com a galera, já rolou a festa e tudo mais, e aí tem um momento que ele tá conversando com um ancião desse planeta, e aí ele pergunta pra esse ancião: pô, legal que vocês rezaram pra mim, né? A Menma rezou pra mim, a criancinha, mas por que vocês não rezaram pros seus próprios deuses? E aí ele fica sabendo, né? Esse ancião conta pra ele que deuses não existem aqui. Na verdade, ele fala que lendas diziam que deuses viviam em uma cidade no alto das nuvens, mas eram só lendas, né? Isso, Nelsinho. E aí o que acontece? O Thor fica com uma pulga atrás da orelha, ele vai investigar, ele vai até essa cidade nas nuvens, ele encontra ela, mas chegando lá, o que acontece? Ele encontra os deuses deles mortos, então, na verdade, não eram lendas, eles estavam tanto tempo sem deuses que acabou que a história foi passando de geração em geração, e aí sim se tornando lenda, mas naquele planeta existia sim um panteão de deuses. Isso, e aí que Thor, né, acende uma chavinha, e é claro que, gente, não é segredo pra ninguém, quem é que matou esses deuses? Foi Gorr, o carniceiro dos deuses, e a gente vai ter um plusness, que é isso que a gente falou, bem o começo do quadrinho. O que vai acontecer é que a gente vai ver o enfrentamento do Thor e do Gorr ao longo do tempo, e em 3 linhas do tempo diferentes. Nós temos o Thor jovem, o Viking, nós temos o Odinson normal, que é o nosso Thor que tá investigando aqui essa morte dos deuses, e nós vamos para o futuro ver o Thor rei, já como o pai todo poderoso lá. Essa sinopse já é bem sintetizada para não entregar todos os detalhes assim do início da trama, mas agora vamos pro nosso bate-papo. Pra iniciar, vamos traçar o paralelo do Thor do gibi para o Thor do filme. Isso, a galera que acompanha o Amigo Leitão vê, Nelsinho, que a gente tem tentado falar de filmes, né? A gente falou do Batman, falou do Adão Negro, foram filmes que a gente gostou, mas do Thor a gente não falou nada, né? Tem algumas coisas que a gente pula, a gente também fala de algumas séries e tal, mas algumas coisas a gente deixa passar porque não agrada muito o nosso paladar, mas acho que isso não entra no caso, né? A gente não tá aqui pra ditar regra nenhuma, mas não, o Thor e Amor e Trovão é um caso isolado, porque aquilo não dá, gente. E quando você lê o material original, a sensação que eu tive é que eles perderam a oportunidade perfeita de adaptar um conteúdo genial. Eu peço desculpas aí pra você que tá assistindo o vídeo e curtiu muito Thor, Amor e Trovão. Mil desculpas, mas eu odiei aquele filme. Eu odeio tudo que foi feito nele. E é muito difícil não traçar paralelos quando a gente lê isso aqui. Começando com o clima do filme, né? Porque, tipo, o filme, gente, se propõe a adaptar esse material aqui. Mas se você assistir o filme e for ler isso aqui, não é o mesmo clima. É totalmente diferente. Começando pelo Thor, né? A gente sabe que nos cinemas, o Thor, ele adotou um perfil mais cômico. Sim. E no quadrinho, o Thor ainda tem aquele perfil mais nórdico, sério, um pouco mais coloquial. Então, ele tem até os balões de fala dele, são em uma fonte diferente. É totalmente diferente o personagem. E o comportamento do Thor no gibi sobre a ameaça em questão, você sente que é algo sério, é algo muito mais urgente. Ele não trata aquilo como uma brincadeira. Na verdade, tipo assim, você vê que o Thor, ele tem um lado fanfarrão, que é o lado viking dele. Então, por exemplo, ele toma cerveja com a galera, ele nunca nega uma bebida, o quadrinho brinca com isso. Só que o problema, assim, e o paralelo que a gente pode fazer é que o Thor do cinema, ele não só ficou mais cômico, ele também ficou burro. Então, tipo, você vê o Thor no começo
do filme, tipo, já com os Guardiões lá, trouxe dando um monte de gente, mas pouco se importando com a destruição do planeta. Com as consequências, né? Disso. Você vê ele brincando com um martelo, como se fosse um cabo de vassoura. Não é o mesmo personagem que você vai encontrar aqui quando você lê o Thor do Jason Aaron. Então isso já é uma diferença gigantesca que a gente tem do filme para o quadrinho. E a gente já pode começar falando também de outra diferença que a gente encontrou, que é inevitável, gente, o vilão dos filmes não é o mesmo vilão que a gente vê nos quadrinhos. O que acontece, gente? Quando o Thor, ele começa a investigar e ele faz o paralelo que, bom, o Carniceiro dos Deuses voltou e ele começa a investigar, e quando ele começa a encontrar os lugares, ele vai pra várias localidades diferentes, encontrando corpos de deuses, encontrando deuses que o Gorr matou, outros se doou, ou fez o que ele de fato é o Carniceiro dos Deuses, né? Isso. E esse gibi, ele é muito ágil porque ele inicia com o jovem Thor encontrando um deus morto. Sim. A cabeça de um deus morto. É muito legal. E isso já instiga nele um sentimento de impotência, assim, porque, poxa, um deus morto, eu sou um deus também, eu não posso morrer, eu sou imortal. Isso. E aí ele já fica com aquilo na cabeça. Então, quando a gente tem o Thor Odinson no futuro vendo aquele panteão de deuses mortos também, ele já tem um flashback do que ele passou no passado e ele já fica todo assustado, porque ele não quer que aquilo aconteça de novo, entende? Cara, e outra, tipo, quando você vê essas mortes, você já começa, você, leitor, a internalizar que, poxa, esse cara, ele é muito forte, ele tá matando deuses, ele não tá matando qualquer um. É dito que ele mata deus dos Skrulls, é dito que ele mata, tipo, panteões inteiros, como foi no caso do planeta que o Thor tava lá, Indígar. Então, o que rola é que o Thor tá vendo isso e isso vai irritando ele, e você, como leitor, vai se irritando junto com o Gorr. Contra o Gorr, né, no caso. Só que o que rola, pra mim, e que é a grande destoamento do filme, é que, primeiro, você não vê isso acontecer no filme, você não vê o Gorr matar muitos deuses, e o motivo pelo qual o Gorr se irrita com os deuses é até mais ou menos similar aqui no quadrinho, só que a construção disso é diferente, né? Com certeza, e isso já serve pra gente puxar aqui um tópico que a gente queria dar destaque, que é o volume 6 do Segundo Encadenado, que traz aí a origem do Gorr, né? Se eu não me engano, é o que formam... O que os deuses forjaram. O que os deuses forjaram. Cara, essa história é sensacional, porque a gente começa o filme do Amor e Trovão com o Gorr se rastejando ali junto com a sua filha, passando sede, fome, e encontrando aqueles deuses ali numa espécie de oásis, festejando, comemorando. E assim, ali ele fica com raiva porque ele perdeu a filha dele, enquanto os deuses estavam festejando. Só que no gibi é um lance totalmente diferente. Ele tem uma certa raiva dos deuses, mas isso é feito desde quando ele era uma criança, porque ele perde a mãe dele e a mãe dele ficava instigando nele, falando, não, a gente tem que sempre cultuar os deuses. E ela pega a última comida que eles têm e dá como oferenda, e depois ela acaba falecendo. Aí mais pra frente ele perde a esposa, perde os filhos. Então ele vai ficando descrente. Isso, e no caso o que acontece no filme é mais ou menos um reducionismo disso, né? Porque quando você coloca aquele deus lá, tipo fanfarrão e sendo burro, você já tá justificando pra audiência, tipo, por isso que ele é o deus deus, porque os deuses são todos uns filhos da mãe. E aqui não é bem assim. São todos os deuses bons? Não. Mas são todos os deuses ruins? Não. Essa é a graça de você acompanhar um personagem como o Gorr. O ódio dele cega ele. E ao longo desse período, né, ele perde a mãe, perde a esposa. Depois, ele vira ateu. E aí, quando ele vira ateu, a tribo dele, né, porque ele vive num planeta meio que tribal assim, tipo, joga ele de lado. Fala, bom, você não vai ficar com a gente. Então esse cara tá remoendo esse ódio há muito tempo. Quando ele encontra o Deus, que o Deus cai, né, e aí ele encontra o Deus e o Deus pede ajuda pra ele, ele fala, eu? Ajudar você? Não vou fazer isso, né? E aí você entende esse ódio visceral desse cara e o que leva ele a se cegar lá mais pra frente, né? Dele acabar se tornando o que ele mais odiava, né? Que é essa pessoa que se importa muito mais com a sua gana e com o seu objetivo do que o bem-estar do mundo como um todo, né? Porque tem consequências o que ele faz, né? Tirar, como a gente vê em Indígar, tirar os deuses de lá, não necessariamente foi uma boa decisão, mas ele não vai enxergar isso e o que acontece no filme é bem reducionista, né? O Christian Bale tenta, mas... eu acho que ele no filme, ele manda bem com o que ele tem. Tem algumas cenas dele que são ruins, mas aí eu culpo totalmente o diretor, que não tava num momento bom, vamos dizer assim. Não. Mas tem cenas dele que são bem legais, assim. Assim, o filme, ele tem muitas coisas ruins, mas eu acho que o vilão, ele tem problemas, é o menos. mas é o que a gente considera, assim, menos ofensivo no
no filme. Sim. Então, basicamente, eu considero o Gore um personagem muito melhor nos quadrinhos. A gente falou na semana passada sobre o Venom, né? Tá aqui nos cards pra galera. E falou sobre o Inu, né? Que é um vilão que a gente lá falou que é uma das melhores coisas que a Marvel fez modernas. E o Gore, gente, pra mim é tipo top 1 ou top 2 junto com o Nu. Inclusive é engraçado que eles têm uma certa ligação ali por conta da Necroespada. Sim, é um retcon que fizeram, né? Porque essa história do Thor saiu em 2013. Então, ela já é, de certa forma, um pouco velhinha, né? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Então, o Nu, ele preencheu uma lacuna ali, bem legal, que tinha na história do Gore, e deu uma profundidade mais legal pro personagem, né? E eu gosto demais, assim, se você curtiu o Gore nos cinemas, e você quiser ver como ele, o potencial máximo dele, leia o quadrinho, que é bem legal. É isso, antes de você xingar a gente sabe que o cinema é diferente do quadrinho, Sim. tem que adaptar. É que fica um pouco indignante quando você vê o material original ser tão bom, e o filme muito aquém do esperado. Existem adaptações e decisões ruins, né? O Thor, ele é um filme repleto de decisões ruins. Sim. Decisões ruins essa que levam a colocar referências que não significam absolutamente nada, né? Tem alguns elementos do filme que são muito jogados. Por exemplo, tem uma cena que a gente colocou aí pra vocês, o comparativo, a cena do gibi e a cena do filme. Gente, é idêntico. O print é idêntico do Deus gigante, né? Morto e tudo mais. E aí você dá a entender de que foi uma boa adaptação, mas no momento do quadrinho, o Thor tá ali falando, poxa, olha esse Deus, eu encontrei ele não faz muito tempo, e a gente conversou e tudo mais, e agora ele não é mais nada, ele tá morto. Tem um peso ali, enquanto no filme é só uma cena bonita de CGI, né? Não tem um peso narrativo essa cena. Outro elemento jogado no filme foi a Cidade da Onipotência, porque no filme eles reduziram ela pra um bacanal ali dos deuses, né? Zeus, ficou parecendo que Zeus comanda a Cidade da Onipotência, ele é o bonzão de lá, e que ela é só pros deuses curtirem lá, fazer teatrinho e não sei o que. E não é muito bem assim, né, Nelsinho, no quadrinho. Com certeza ela não é assim. Eu acho que eles até perderam a oportunidade de trazer um pouco mais da história e de outros panteões, né? Apesar de a gente ter ali, naquela cena do filme, várias referências a outros panteões de deuses, a gente não tem um elemento que é muito interessante no quadrinho, que é a biblioteca, que o Thor utiliza para fazer algumas pesquisas sobre deuses. E ela é muito legal porque ela abrange, assim, o universo dos deuses, trazendo para você possibilidades infinitas. E é muito legal que o Thor, ele tem uma perspectiva também diferente dessa cidade, diferente do que ele fala no filme, né? Por exemplo, aqui no quadrinho, gente, como ela funciona, né? Ela é um local neutro para os deuses. Os grandes deuses anciões criaram essa Cidade da Onipotência para ser um lugar onde os deuses se reúnem para fazer tratados, é um lugar onde eles se reúnem para determinar, por exemplo, limites, e é um lugar onde todos os arquivos de todos os panteões, planetas diversos, estão ali reunidos para que esses deuses tenham acesso. Então é um lugar importante para os deuses no geral, que não necessariamente é comandado por um panteão da Terra. Basicamente ali é a ONU dos deuses. É a ONU dos deuses, exatamente. E um lance legal é que nesse quadrinho nós temos também o Thor investigativo. Ele é um deus muito poderoso, então a gente tá acostumado a ver ele em brigas, em grandes... O cara cultura, exatamente. E eu fiquei muito surpreso ao me deparar com um Thor investigativo, um Thor que analisa ali a cena do crime, que vai atrás de arquivo, e é muito legal esse aspecto que o Jason Aaron trouxe pro personagem, cara. É muito da hora, porque tipo assim, gente, não é como se ele virasse o Batman, assim, ele não é o mega detetive, mas é legal porque você vê que ele tem uma certa expertise, né? E eu gostei de um detalhe disso, que durante a investigação é os momentos que a gente tem contato com o interno do personagem, né? É o momento onde ele tá divagando, é o momento onde a gente tem os balões de pensamento. E uma coisa que eu gostei bastante foi que o Jason Aaron lidou com a imortalidade do Thor de um jeito muito inteligente, porque ele acaba citando que o Thor, por exemplo, ele não lembra, né, de vários acontecimentos que passaram. Porque pensa, gente, uma mente imortal, ele teve contato por eras, só que uma mente só não vai conseguir computar isso e ter memória de tudo isso. Muitas coisas durante a investigação, o Thor tá ali enfrentando e falando, poxa, eu acho que eu já tive contato com isso antes. E a gente, lendo o quadrinho, sabe que ele já teve contato com aquele lugar antes, a gente já sabe que ele já teve contato com aquela civilização antes, mas o Thor não lembra. Então são pequenos detalhes ali que são muito interessantes. Ele vai adicionando camadas pro personagem, que é muito legal, cara. Ele lembra de coisas específicas. Por exemplo, tem um momento do quadrinho que ele tem uma pista muito forte de onde pode estar o Gore. E aí ele até pede ajuda do Homem de Ferro, Tony Stark, e essa cena é muito legal porque eles têm um diálogo muito interessante e mostra também um lado da amizade que eles têm, porque
porque o Thor é um vingador, assim como o Homem de Ferro. Então eles já lutaram juntos por muito tempo e é muito legal ver que eles têm uma relação ali de broderagem. E o Thor, ele encontra uma caverna que ele fala, olha, já passei por muitas coisas, tem coisas que eu não consigo me lembrar mais, pessoas que lutaram ao meu lado que eu não me lembro, mas essa caverna em específico eu não consigo me esquecer. E aí é muito legal porque você já é levado para o Thor jovem naquela situação e aí você já entende o porquê ele não esquece. É muito legal. É muito legal. Esses cortes narrativos que o Jason Aaron faz são muito interessantes. Você tem o Thor no presente, aí ele fala uma coisa, às vezes ele fala, no futuro você verá. E aí corta pro futuro e a gente vê que não é bem como ele acha que vai ser. Ou às vezes ele fala, bom, eu já estive aqui, como o Nelsinho falou, e aí corta pro passado pra gente ver. Então o Jason Aaron e o Isaac Ribic, né, eles são inteligentes em fazer esses cortes narrativos na maneira que eles vão conduzindo. E aí você, novamente, né, como leitor, reiterando, você vê como essa ameaça é grande pro Thor. Outros elementos que estão no filme são o barco. Gente, sério, no barco, no filme tá lá por tá, né? Porque o Thor pode teleportar, não faz muito sentido ele ter o barco. Eles até dão uma desculpinha de que, eu não sei onde é, mas a partir do momento que ele sabe, ele não precisava do barco, né? Aqui o barco tem uma importância, já que eles, né, o Thor, ele não tem como se teleportar, então o Thor, Rei e o Odinson vão ter um momento ali no barco que é muito interessante, é um momento de conexão entre os personagens, onde eles vão contar e trocar experiências, o que é muito, muito, muito legal. Também outro elemento que tá no filme e é muito diferente do que é apresentado no quadrinho é a Necroespada. A forma que o Gorr utiliza ela, maneja ela, é totalmente diferente do que a gente vê no filme. Ela tem até mais habilidades do que é mostrado no filme. Eu sinto que ela foi um pouco nerfada ali. E no filme eles têm aquele lance das armas terem consciência, né? Então, por exemplo, o Mjolnir tem consciência, a Rompe Tormentas tem consciência e a Necroespada também. Então, meio que ela que escolhe o Gorr ali, ele é o campeão da espada. Aqui não é bem isso. Na verdade, a espada vai corrompendo ele, né? Ela vai deixando ele ainda mais tenso, ainda mais tenso. Então, são elementos que estão no filme, pra você que assistiu, mas sério, quando você for ler isso aqui, você vai se deparar com algo muito diferente. Nelsinho, quem for ler esse quadrinho aqui, vai ficar esperando não só a investigação e o Thor conversando, mas também cenas épicas. A gente tem isso aqui. A gente tem isso em uma escala gigantesca. Eu vou citar uma que é a minha favorita, que é a primeira batalha do Thor contra o Gorr. A gente vai ver então o Thor, não o que a gente tá acostumado a ver, e sim o Thor jovem lutando contra o Gorr. Então é um perfil diferente de personagem. Ele é muito mais impetuoso e inconsequente, então ele vai pra cima sem pensar muito e a gente consegue ver essa dinâmica interessante da batalha. É muito legal também ver o Gorr pela primeira vez usando os poderes dele, que, como a gente mencionou, é muito diferente do cinema. Então ele faz tentáculos, ele forma a espada pela mão, Sim. Ele joga espinhos, ele faz uma dezena de coisas que a gente não vê no filme, mas que nesse gibi é muito bem desenhado, muito bem narrado. As lutas são sempre muito bem colocadas. É uma cena que eu gosto muito, eu vou precisar falar, é a cena onde o Gorr tá torturando o Thor jovem, ele já tá todo ensanguentado, ele tá prestes a entregar tudo, o Gorr tá lá, não, conta pra mim, aonde é Asgard, eu vou lá, eu mato todo mundo que você for falar e tal, e aí chegam os vikings, né, os só meros humanos ali pra defender o Thor. O Gorr a princípio não quer matar eles, né, ele fala, não, eu não quero matar vocês, eu só mato deuses e tudo mais, e aí ele decide que vai matar os vikings. Pula-se um pouco essa parte, né? Ele fica lá falando pra eles, aonde tá o Thor? Você não tá vendo? Ele nem tá ajudando, ele tá aqui. Cadê ele? Aonde que ele se importa? Vocês estão vendo aí na tela, né? O Thor levanta e dá uma machadada e arranca o braço dele. Cara, é uma cena épica, vocês já viram aí que a gente colocou nos inserts. Muito maneiro essa cena, bem legal. O jovem Thor, ele rende cenas muito legais, né? Ele é o mais visceral deles, né? Porque, assim, os Thors, eles são o mesmo personagem entre várias aspas, né? Não é o mesmo personagem. Ele não é o mesmo personagem, apesar de ter o mesmo nome, mas a gente tem perfis diferentes, né? Então, o jovem Thor, ele tem características e comportamentos diferentes do Thor Odinson ou do Rei Thor. Então, é muito legal você ver essa dinâmica entre os três, porque você também consegue perceber o amadurecimento do personagem. Porque uma versão já não tem os mesmos pensamentos da outra, já tem atitudes diferentes, e a outra, assim por diante. Então, é muito interessante ver isso. E a gente tá falando de linha do tempo, né? Falando que tem 3 Thors, tem viagem no tempo. Em algum determinado momento, a viagem do tempo vai ser um elemento muito importante pra esse quadrinho aqui. E é ótimo, um elemento ótimo pra gente puxar o plano do vilão, gente, que é muito diferente aqui pra o plano dele no filme. Sim, no filme ele só tá atrás de um desejo pra
recuperar ali a filha dele. No gibi é totalmente diferente, porque ele tá, na verdade, atrás da extinção dos deuses. Então ele traça todo um plano pra bolar ali uma arma que vai destruir todos os deuses. O que acontece é o seguinte, gente, a gente falou que ele encontra o Thor, eu até falei, né, que o Thor arranca o braço dele lá na caverna, e isso foi um evento que marcou tanto o Thor quanto o Gorr. E aí o Gorr percebe que ele não vai conseguir matar todos os deuses matando um a um, ele vai ter que fazer algo diferente. Então ele, inteligente como é, procura meios de conseguir criar um mecanismo, ou talvez uma bomba divina, pra matar todos os deuses, né? Então diferente lá, ele não quer desejar a extinção dos deuses, ele quer ele mesmo montar a bomba, ir lá e conseguir matar todos os deuses. E pra fazer isso, ele meio que tortura o deus Shadrach, né? Que é um dos deuses que ele encontra lá, que é o deus das bombas. O que ele faz com esse cara, né? As sequelas que ele deixa nesse maluco é coisa de doido, assim. Ele arranca as pálpebras do cara, o cara tá, tipo, muito surtado, assim, e acaba contando pra ele o segredo. Essa bomba, diferente do pedido mágico, ela é muito mais destrutiva, porque ela não só vai destruir os deuses no tempo que ela explodir, ela explode através da linha do tempo. Daí o problema é tão grande, né? Por isso que nós temos 3 Thors pra lidar com esse problemão, porque todos os deuses de toda a existência deixarão de existir a partir do momento que o Gorr ativar essa bomba. Então, lá no filme, é só um pedido, ele vai pedir, vai todo mundo sumir, é isso aí, e a filha dele vai voltar, enquanto no Thor, aqui no Deus Trovão do Jason Aaron, ele vai matar todo mundo. Todos os Thors, toda a existência, Odin, Hércules, todos os deuses, todos os universos vão morrer a partir do momento que a bomba for construída. E pra fazer isso, ela demanda muito mais tempo e esforço do vilão, né, Nelson? Então ele passa muito tempo ali trabalhando naquela bomba. Se eu não me engano, são 900 anos que ele passa. E é muito interessante você ver esse processo, porque ele faz coisas, assim, aterrorizantes. Cara, esse vilão, né, a cegueira e essa ambição dele são muito, muito, muito interessantes. Você fica ao longo do quadrinho falando, meu Deus, alguém mata esse cara logo, sabe? Todos os encontros que ele tem com o Thor velho, com o Thor jovem, ou o Thor do nosso tempo, você fica o tempo todo, Thor, mata logo ele, pelo amor de Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho do clímax pra você animar e ler esses 2 encadernados aqui. Gente, é claro que pra construir essa bomba, o Gorr precisaria de muito, muito, muito trabalho. E aí ele resolve escravizar todo mundo. E pra ser sádico, ele vai lá no passado e pega o jovem Thor e escraviza ele junto, né, com um monte de deuses ali que ele já tá escravizando há um tempo. Acontece que, bom, são deuses, gente, eles não iam ficar parados. Então eles começam um levante, né, Nelson? Sim, esses escravos deuses, né, eles começam a reunir durante todo esse período de criação da bomba um material instável. Eles pretendiam sabotar a bomba do Gorr, então eles reuniram todo esse material instável que eles recolheram de luas, estrelas, e com isso eles conseguem criar a própria bomba. Isso. E aí, bom, reduzindo isso ao máximo, né, gente, ele pega o Thor jovem, pega esse material, ele joga na bomba, há uma explosão que leva ele pro espaço e que leva ele a encontrar os nossos outros 2 Thors que já estavam a caminho de lá. Isso, e é aqui que tem o ponto alto, assim, do gibi, que é a interação entre os 3 Thors, né? A gente vai ter uma interação muito legal, que é o jovem Thor com o Thor Odinson. O jovem Thor, ele é um pouco frustrado, porque ele ainda não possui o Mjolnir. E aí tem uma cena ali que ele tá se ajeitando pra batalha, e ele olha o Mjolnir e, sabe, ele quase tenta pegar assim, aí o Thor, Vingador, interrompe ele e fala, não, vamos logo, a gente tem que ir, e pega o Mjolnir. Aí você vê que o Thor fica com uma carinha do tipo, poxa, exato, eu pego o Mjolnir no futuro. E é legal também porque, por exemplo, os 2 têm contato com o Thor velho e o Thor velho fica cansado, ele não quer lidar com a impetuosidade de um, nem com a teimosia do outro, ele fala tipo, gente, vamos lá, vamos resolver logo. É muito legal a interação dele. Com certeza. Bom, então agora com os 3 Thors reunidos, a gente vai ter uma batalha entre os Thors e o Gorr. E cara, essa batalha é simplesmente gigantesca. Ela tem uma escala de poder absurda, assim. Pra quem acha que o Thor é um personagem fraco, se você ler esse gibi, você vai ficar impressionado o quão forte ele é, cara. Não, e a escala de poder é tanta que eles ficam lutando e eles ficam se mandando de uma lua pra outra. O Gorr, gente, é um vilão muito, muito, muito forte. E é muito maneiro, cara, porque ele fica...
joga o Thor pra uma lua, aí o Thor joga ele pra outra, né? Tem até uma cena legal que você destacou, né? Sim, no meio dessa batalha entre os Thors e o Gore, rola muita destruição. Então o Thor percebe, o Thor Odinson Vingador, que tem uma lua próxima deles que tá sendo destruída. Ela começou a ser corrompida ali, tem um vulcão em erupção. Então o Thor, ele para a briga e vai até aquela lua, ele salva o pessoal de lá, porque era uma lua habitada, né? Não era uma lua desabitada. E aí depois ele volta pra batalha, então você vê como ele é heróico, né, cara? Sim, é muito, muito da hora. A gente não vai dar todos os detalhes da luta, é uma luta que dura algumas páginas, mas o que dá pra gente falar é que nem 3 Thor são suficientes pra parar o Gore. Ele consegue ativar a bomba, e aí o que acontece, né? Como que o Thor, ele para isso? Então, dá pra falar que ele faz algo que vai mudar a alcunha dele e vai fazer com que ele receba o título de Deus dos Deuses, né? E se tem pessoas, Nelsinho, que são responsáveis por esse quadrinho aqui ser tão legal, e a gente tá falando aqui de forma tão empolgada, são o Jason Aaron e o Esad Ribic, né? Os nossos autores. Bom, o Jason Aaron é o nosso roteirista, e parece que ele nasceu pra escrever o Thor, né? Sim, ele nasceu pra escrever o Thor. Cara, o jeito que ele dá voz ao personagem é perfeito. Você realmente fica imerso ali na história e você fica cativado pelo Thor, que é um personagem muito interessante. Ele mostra pra gente que não é só um deus beberrão ou algo do tipo, né? Ele é, sim, um personagem íntegro, heróico e preocupado com causas sociais ali. Ele atende uma prece pra fazer chover, gente. Isso é muito legal, cara. É muito da hora. E olha, gente, no primeiro arco que ele tá escrevendo o personagem, ele já cria o Gore, o Carniceiro dos Deuses, que é provavelmente o top 2, assim, pelo do Thor. Acho que só atrás do Loki vai ele, né? Ele, o Loki e o Surtur. E o Malekith em 4, né? Quarto mas lugar. Eu acho que o Gore talvez seja o segundo vilão mais aterrorizante, assim, do Thor. E tem o mérito dele, ele criou um vilão muito legal, ele deu voz pro Thor, ele faz, assim, cenas muito interessantes de discussões entre os personagens, e o jeito que ele fala, e o jeito também que ele narra alguns lugares, por exemplo, em cenas de ação, ele escolhe narrar as cenas através de um narrador fora, né, da cena, o que é muito, muito, muito legal. E, bom, ele, assim, no seu primeiro arco já colocou o nome dele na história do personagem. Pra mim, sério, e eu já li bastante coisa do Thor, gente, pra mim é o melhor que já foi escrito pro personagem. Cara, ele enche o universo do Thor de elementos, ele desenvolve bem o personagem e ele traz também algumas mensagens, né? Que vale a pena a gente, assim, levantar em pauta. Eu sei que cada um de nós tem a sua religião, ou às vezes não tem, mas é um debate interessante que ele coloca no quadrinho, que é a importância do Deus, né? Qual é essa importância? Porque às vezes tem pessoas que elas fazem as suas preces, mas não são atendidas, né? E aí isso pode gerar um certo tipo de rancor e raiva, e até onde isso pode levar a pessoa. E esse debate de, poxa, o Deus ele vai ficar parado enquanto uma desgraça acontece, a gente vê que o Thor, como Deus, ele não quer. Ele tá sempre ativo, atendendo todas as pessoas que ele pode atender. E é muito legal, cara, todo esse arco que ele constrói, até colocando em xeque o papel do Thor como Deus, sabe? Isso, é o jeito do Jason Aaron realmente discutir o papel da religião, gente. Se você extrapola isso aqui, qual é o papel da religião? Assim como o Gore, muitas pessoas acabam se irritando, né, com a religião e querendo que ela seja exterminada. Mas será que exterminar ela é a solução? Ou pior, será que como o Gore não poderiam aparecer pessoas que são devotas aos deuses, né? Pessoas extremistas aos deuses? É muito, muito, muito interessante esse lado de discussão, sim, desse quadrinho, e que rende discussão, é muito legal. É muito legal, cara. Então, assim, a gente pode esperar desse quadrinho diálogos construtivos, elementos interessantes, história cativante. Todo esse arco do Thor lutando contra o Gore é sensacional. Jason Aaron, pra mim, ele... mano, detonou nesse quadrinho. Eu fiquei muito triste porque eu só fui ler isso agora, cara, em 2013. Eu poderia estar em êxtase, assim, mas eu fico feliz de poder ler agora e ter também outra perspectiva e ter outro entendimento de uma obra como essa, né? Sim, e assim, o Esad Ribic, o desenhista da obra, ele faz essa duplinha com o Jason Aaron de uma maneira perfeita, assim, gente. A gente já falou dele nos Eternos, né? A gente fez um vídeo de Eternos no qual ele desenha, e ele é um cara muito bom pra desenhar
batalhas épicas. No vídeo dos Eternos a gente fala isso, né? Coisas épicas assim. A arte dele combina demais. É uma espécie de arte pintada, né? Uma espécie de aquarela que combina muito com o tom do personagem. Eu gosto muito quando ele faz os personagens surpresos, que ele faz aquele olhão assim, né? Mas vocês já viram aí os insertos que a gente colocou. Tem cenas que ele manda muito bem, muito bem. Nesse primeiro encadernado, se eu não me engano, tem uma parte extra que mostra o desenvolvimento de alguns personagens. E você vê como ele desenvolveu o Gorr, é muito legal, cara. Ele dá um aspecto pro Gorr muito assustador. Tanto que os tentáculos, né, que ele tem na cabeça, foi colocado pra ele ficar um pouco mais alienígena e tal, não tão humanoide. E é muito legal ver todo esse processo. Eu gosto muito quando o encadernado traz esses extras de desenho. Eu também gosto bastante e assim, gente, sério, se você teve contato com Gorr, Thor através dos filmes, vale a pena começar por aqui. Muita gente pergunta, né, por onde eu começo a ler o Thor? Começa por aqui. Thor, Carniceiro dos Deuses, seguido de Thor, Bomba Divina, são a melhor coisa pra conhecer o personagem, pra começar a ler uma história moderna. Claro que tem muita coisa boa antes, né, do Thor, histórias super clássicas, mas pra um leitor moderno, eu acho que eu indicaria isso aqui, é muito bom. E não são todos esses encadernados, né, assim, tem mais, ó. O Jason Aaron, ele continuou escrevendo o Thor. Ele tem aqui, ó, esse encadernado aqui, que é o Thor contra o Malekith, que é um vilão que também apareceu no cinema. Que eu já tô lendo e eu adianto que é muito bom, cara. Sim, e aí depois segue com aqui, ó, Os Últimos Dias de Midgard, muito bom também, do Jason Aaron. Ele continua aí, não só satisfeito de criar o Gorr e colocar o nome dele na história do Thor, ele faz isso uma segunda vez, quando ele cria a poderosa Thor, personagem que também foi super mal aproveitada no filme. Uma pena, porque ela é muito legal e isso aqui é muito bom. Então você vê que é um cara que, assim, sério, ele manda muito bem com esse personagem. Manda muito, e como tem uma das capas aí, a gente também mencionou, pra mim, eu acho que ele foi o cara que nasceu pra escrever o Thor, cara. Sim, então é isso, gente. Thor, o Carniceiro dos Deuses e Thor, Bomba Divina. A gente falou aqui do que a gente gostou, quais foram os nossos momentos de hype, o que a gente lembrou e por que ler isso aqui frustra tanto a gente quando a gente pensa em Thor, Amor e Trovão. Mas agora a gente estende a discussão pra você. O que você conhece do Thor? O que você acha disso aqui? O que você achou do filme? Você concorda com a gente? Você discorda? Comente aí, claro, de uma maneira respeitosa, sempre, mas comente que a gente vai adorar conversar com você e discutir. A gente também vai adorar se você seguir a gente nas redes sociais. Bom, a gente tem o Instagram e o TikTok, e o Nelsinho tem uma rede de action figures que o Thor já apareceu lá, viu, gente? Então é bem maneiro se vocês seguirem. Compartilhe esse vídeo, curte de novo se você não tiver curtido, tiver chegado até o final. Bom, Nelsinho, muito obrigado por mais um vídeo. Eu também agradeço, Léo, e agradeço a você, espectador, que ficou até aqui. É isso aí, galera, a sua companhia foi maravilhosa. Você não precisa deixar a gente, ó, apareceu mais vídeos pra você ver e continuar assistindo esse canal que tá ficando incrível. Bom, muito obrigado, é isso, falou!